dizer que ele tem sido bem entendido ou compreendido. O Calvário, obviamente, é um lugar de troca. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição por nós, para que nós recebêssemos a bênção. Mas esse não é o único lugar que fala da troca. Paulo escreve aos Coríntios e diz que ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Na mesma epístola aos Coríntios, ele diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. E nós podemos destacar vários aspectos ou elementos dessa troca. Ele pega o que nós tínhamos de ruim para oferecer aquilo que ele tem de bom. No entanto, a forma como normalmente olhamos para esse texto, em especial Gálatas capítulo 3, nos faz sempre pensar na maldição e na bênção, talvez na perspectiva, eu não diria errada, mas no mínimo incompleta. Porque quando a Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, eu e você precisamos entender exatamente o que significa essa declaração e a que maldição Paulo se refere. Quando ele usa a expressão maldição da lei, ele obviamente está apontando numa direção muito clara. Em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 21, versos 22 e 23, nós temos uma referência ao madeiro, quando ele falando de Jesus diz, porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. O texto de Deuteronômio 21, 22 e 23 diz assim, se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aqui ele faz menção, obviamente, dessa maldição de quem fosse pendurado no madeiro. Normalmente alguém que havia cometido algum tipo de pecado ou crime passível de pena de morte. E, obviamente, quando Jesus sofre esse tipo de punição, não é que ele o tenha feito, mas ele vem nos substituir por causa daquilo que eu e você merecíamos. Depois, nós podemos entender que, além de falar da maldição que Cristo assumiu no